onde vamos poder ouvir os presidentes de Câmara de duas das maiores autarquias do país, não só em dimensão, mas também em população, e onde o tema da habitação é naturalmente um tema muito relevante. Agora sim, creio que o Rui Moreira já está preparado. Rui, por favor, ali ao lado do Isaltino. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Temos aqui muito para descascar, não sei o que é que foi possível ouvirem das palavras do Ministro Miguel Pinto Luz, mas eu gostava de começar por uma das questões que me parece mais relevantes e que tem a ver com esta, não lhe chamaria exatamente uma discussão, mas por estas abordagens do problema está do lado da oferta ou o problema está do lado da procura. Como eu dizia, vocês representam dois municípios muito grandes em dimensão e em população. Começava pelo Rui Moreira, que é quem veio de mais longe, vou dar o privilégio a quem veio de mais longe. Rui, no Porto, o principal problema está de que lado? Está do lado da oferta, falta oferta de habitação, ou está nos apoios à procura? Bom, antes de mais é um prazer estar aqui. Cumprimento a CNN, o público, também aqui o meu querido amigo Isaltino. O problema está claramente no desequilíbrio entre a oferta e a procura. Vejamos, foi aqui falado a questão da chamada habitação social. Nós temos em Portugal, o António Costa propunha há uns anos, não foi há muitos anos, que por alturas de 25 de Abril, nós já passamos os 50 anos de 25 de Abril, devíamos ter 5% de habitação pública em Portugal. Nós andamos ali à volta dos 2% de habitação pública em Portugal, e nós sabemos que em Portugal há cerca de 15% de pessoas que vivem em situação de pobreza. Esses 15% não poderão resolver o seu problema através do mercado, admitindo que algumas delas já têm o problema resolvido, as outras não conseguem. E há aqui uma enorme divergência e uma enorme distorção. O município do Porto, falou-se que a média europeia é 7%, e nós devíamos, de facto, estar ali nos 5%, 6%, mas o município do Porto já tem quase 13%. E, portanto, diria que, do ponto de vista daquilo que são as pessoas que não têm acesso, que nunca resolverão o problema da habitação através do mercado, nós já temos a cidade relativamente bem municiada. Qual é o problema? O problema é que há outras pessoas que estão ali no limiar da classe média, que hoje aquilo que fazem é bater à porta das câmaras, e batem com certeza à tua porta também, e dizer: nós, apesar de sermos classe média, nós não somos os clientes tradicionais da habitação social, mas nós queremos habitação social. E, mas porque não conseguem aceder a um empréstimo? Claro, não, ou porque não conseguem pagar as rendas? Porque não há renda, porque se uma pessoa no Porto for procurar uma habitação, um T2 no Porto, vai com certeza encontrar habitações em que lhes vão pedir qualquer coisa como 1.000 euros, passemos 1.000 euros. Qual é a média das rendas na habitação social? Não sei quanto é em euros. No Porto eu sei exatamente, são 60 euros. Estamos a falar de casas em que o município do Porto investiu durante os últimos 10 anos mais de 100 milhões de euros, que hoje em dia têm vidros duplos, têm todas as facilidades, estão plenamente equipadas e, portanto, há aqui um enorme problema. Há aqui uma camada de população que normalmente encontrava solução através do mercado, aquilo que era a classe média, e que hoje não consegue. Quando eu era jovem, nós sabíamos o que é que fazíamos. Íamos pedir um crédito de poupança à habitação, encontrávamos uma casa, endividávamos, é certo, mas conseguíamos dedicar à habitação cerca de 20% a 25% do nosso rendimento líquido, da nossa família. Isso hoje não é verdade. E, portanto, temos aqui, de facto, um problema entre aqueles que são os mais ricos ou que já têm casas, e esses têm o seu problema naturalmente resolvido. Nós temos uma sociedade proprietária, e ainda bem que temos. Temos depois, apesar de tudo, os mais desfavorecidos, que, no caso do Porto, eu só posso falar no caso do Porto, vão tendo o problema mais ou menos resolvido, e depois há aqui uma trincheira em questão, a geração dos meus filhos, que de facto encontram uma enorme dificuldade para encontrar casa. E depois temos aquilo também que são as alterações familiares, que também já aqui foi falado e que é um tema difícil de abordar. Divórcio, mas é verdade que hoje há muito mais divórcios, há muito mais desemprego, famílias monoparentais e, portanto, há também uma desadequação entre o parque habitacional, que é propriedade dos portugueses, e aquilo que são as suas necessidades. Porque ao longo da vida,
os portugueses não mudam de casa, mudam muito pouco. Porquê? Porque se compraram casas lá atrás, nos anos 80 do século passado, e vão continuar, e na altura compraram um T3, porque tinham filhos. Hoje, provavelmente, vive o marido e a mulher, mas eles não ousam sair da casa. Portanto, há uma desadequação, uma desadequação entre aquilo que é o parque habitacional e as necessidades atuais. E a questão da imigração, que aqui foi abordada, e é um tema difícil de abordar, é verdade, ou seja, à medida que nós vamos tendo esta imigração, isto vai provocando uma nova pressão e uma nova distorção. Porquê? Exatamente porque vai àquilo que é a oferta e distorce a oferta através da colocação nessas habitações de um excesso de pessoas que normalmente lá não podiam viver. E isto é apenas o primeiro passo, porque essas pessoas tradicionalmente vão querer trazer as suas famílias. Nós temos aqui uma situação. Essas pessoas, a partir do momento em que se acomodam ao mercado de trabalho em Portugal, que se instalam em Portugal e aqui encontram emprego, ainda bem que encontram emprego e para nós é importante, mas vai haver uma segunda pressão. É que a primeira leva é de quem vem trabalhar. A segunda leva é dos seus familiares. Vai ser inevitável. E, portanto, temos aqui... Essa pressão vai aumentar ainda mais. Claro, essa pressão vai aumentar porque o fluxo... Nós não podemos esperar que quem vem do Indostão e que vem para cá trabalhar e encontra aqui uma oportunidade e começa aqui a viver, não vai querer trazer a sua família. Quem imaginar isso está a imaginar um mundo ideal que não existe. Portanto, nós vamos ter uma enorme pressão e isso vai obrigar, inclusivamente, a percebermos se nós podemos continuar a viver num país que é completamente... em que o planeamento do território é obsoleto. Porque se falou aqui que nós temos uma baixa, que nós temos em termos de população, o que é que nós temos? Nós temos, de facto, uma fachada atlântica com 2 áreas metropolitanas em que se concentra a população toda. E temos todo um enorme interior em que, objetivamente, as cidades e as vilas continuam a perder população com raríssimas exceções. E, portanto, também todo o nosso modelo económico está a ser construído e tem sido construído seguramente no sentido de provocar uma enorme pressão que não foi acautelada. Ao mesmo tempo, temos depois os municípios e as políticas divergentes dos municípios. Eu tenho que gerir um município em que, como digo, temos 12% de habitação social, estamos a resolver mais habitação social, mais habitação acessível. Mas à minha volta há municípios em que esse investimento nunca foi prioritário, porque contam sempre que essas pessoas vão querer pressionar o Porto. E, portanto, também aqui, tem que haver... Há municípios à volta do Porto, e não vou dizer quais para não ser incómodo, que têm menos de 2% de habitação social. No entanto, a pessoa que ali vive está à mão de semear, está a uma distância mínima do Porto, está a 1/4 de hora do Porto. E essas pessoas, o que é que acontece? As pessoas que lá estão, muitas delas ainda por cima encontram mais oportunidades de trabalho no Porto, vão pressionar as grandes cidades. E vão pressionar Oeiras, e vão pressionar o Porto, e vão pressionar Lisboa. E, portanto, temos aqui, de facto, eu não consigo dizer se o problema é da oferta e da procura. Eu acho que é a desadequação. É como 2 peças de Lego que subitamente deixaram de se encaixar. Eu creio saber que o Isaltino Moraes, para além de ter falado muitas vezes sobre este tema, ainda em outubro do ano passado, numa CNN Portugal Summit, a outro propósito, tocou exatamente no tema da habitação, mas julgo saber que o Isaltino é da opinião que há, de facto, um problema de escassez de oferta. Bom, eu, em primeiro lugar, subscrevo tudo o que o Rui Moreira disse. Saúde de toda a gente, mas subscrevo tudo o que o Rui Moreira disse. Portanto, identifico-me perfeitamente com o que ele disse. Não me identifico nada com aquilo que eu ouvi antes, ao longo do debate. E por isso fazia um apelo, não me identifico nada, quer dizer, talvez o seja também esteja a ser radical. Com quase nada. Com quase nada. E porquê? Porque, naturalmente, as pessoas defendem, de uma forma geral, o seu interesse, o seu ponto de vista, e raramente têm memória. E, portanto, como toda a gente está aqui, tem mais de 20 anos, com certeza que se recordam a 2008. Às vezes nós não podemos analisar isto em função da pressão da conjuntura, não é? Em 2008, em reuniões como estas, em encontros como este, os presidentes de Câmara eram uns inconscientes, absolutamente irresponsáveis, porque estavam a aprovar casas a mais, quer dizer, de tal maneira que as casas estavam no mercado, não tinham compradores, não se vendiam. Com a história do subprime, 2008, todos se lembram.
As câmaras municipais, os presidentes de Câmara eram maltratados, eram irresponsáveis, inconscientes, porque estavam para ali a lançar, nessa altura... Eu acho que a ordem era não havia... banqueiros e presidentes de Câmara, mas eu acho que era esta a ordem. Não, o problema era este. O problema era que, nessa altura, não eram os problemas dos processos administrativos, burocráticos, os presidentes de Câmara eram conscientes. A verdade é que, pouco a pouco, foi-se esgotando esse parque. Eu quero-vos dizer que, se lerem textos meus, pouca gente lê, mas, porque eu escrevo só a nível local, não é, no boletim da Câmara, em 2011, de 2011 para cá, eu digo sistematicamente que dentro de 10 anos iremos ter barracas novamente nas grandes metrópoles. As barracas já estão aí. E naturalmente que se deve, agora não temos tempo para explicar as razões, aqui o Rui Moreira, e neste ponto estou de acordo com alguém que referiu aqui a pressão, os migrantes, tudo isso, naturalmente, são várias razões. E, portanto, o que é que acontece? As barracas estão aí e os municípios hoje não têm a autoridade que tinham há 20 ou 30 anos para conseguir, porque a opinião pública mudou, a visão que as pessoas têm das transformações sociais é diferente e, portanto, as câmaras municipais não têm autoridade para alguém que está a construir uma barraca, chegar lá, não, acabou aqui a barraca, desaparece daqui, porque vai a comunicação social toda, logo, de imediato, e o malandro é o Presidente da Câmara que está a mandar afastar a barraca e nem sequer deixar que ela se construa. Portanto, este é o ambiente que estamos a viver em Portugal. Mas a questão tem que ser mais funda, porque é que eu recuo a 2008? Justamente porque parece que não queremos discutir os assuntos com profundidade. O problema da habitação pública, o papel das autarquias, tem a ver com tudo o que tem a ver com habitação. Este tema que nós estamos aqui a tratar tem a ver com tudo o que tem a ver com habitação. Discordo do Vítor Ramalho quando ele diz que os portugueses gostam de ser proprietários. Não gostam nada. Os portugueses são forçados a ser proprietários. Nós temos que pensar na política de habitação que já do tempo do Salazar se fazia. O condicionamento de rendas e, portanto, não havia incentivo, de facto, a que se colocassem prédios no mercado para arrendamento e, portanto, todo aquele fluxo migratório que vinha de todo o país para o litoral era obrigado a comprar casa. Todos se lembram, nos anos 70, 80, o crédito bancário era uma coisa extraordinária. Durante os anos 80, 90, a Câmara Municipal de Oeiras constrói milhares de casas. Nós somos daqueles que já temos 5% de percentagem de habitação pública no Conselho. O país só tem 2%, de facto, mas os países nórdicos têm todos para 45%, a Áustria tem 60%. Isto mostra que os países ricos têm todos uma percentagem de habitação pública extraordinária. Os países como Portugal dizem que somos pobres, mas pelos vistos somos ricos, somos todos proprietários. Há aqui qualquer coisa que está errada, não é? Porque, na verdade, os portugueses foram obrigados a comprar casa. Obrigados a comprar casa. Incentivados? A comprar casa. Juros bonificados. Atenção, escravos da banca durante 30 ou 40 anos a pagar a amortização da casa e retirando naturalmente recursos para a educação dos seus filhos. Eu estava a dizer, a Câmara de Oeiras vendeu casas, e este é um ponto importante que eu queria agarrar, vendeu casas a moradores, casas de renda apoiada, em que a renda é de 9 euros a 380, e chegavam ao banco, isto nos anos 90, emprestamos 200 e compras a casa. Obviamente, se um indivíduo que está a pagar 300 euros e com 200 paga a casa, não é? Claro, durante 30 anos, não é? Mas é preferível. E é esse o sentimento que a pessoa tem. Eu estou a pagar uma casa que daqui a 30 anos é para os meus filhos e, portanto, é preferível do que estar a pagar uma renda à Câmara Municipal. Bom, ora, o que é que acontece? Tudo isto fez com que nós tenhamos 60% ou quase 70% de agregados familiares que são proprietários das casas. Esta situação não se vai inverter. E, portanto, onde é que eu discordo da oferta e da procura? Não tem a ver uma coisa com a outra. É o único ponto que eu tenho aqui de discordância. A oferta e a procura funciona para quem tem dinheiro para comprar casa. Vamos lá ver se a gente se entende. Todos os senhores que estiveram aqui a defender a oferta e a procura, etc. A questão dos impostos e isto e aquilo e tal. O IVA se baixar, vai para o bolso do promotor imobiliário, não vai para a família, não temos ilusões. Mas mesmo assim, não temos ilusões, é assim que a vida funciona. Mas se porventura o promotor imobiliário agarrar metade do imposto e descontar, já é bom, pronto. Agora, não tínhamos ilusões que a coisa não é uma questão direta, não é? Agora, o problema da oferta e da procura funciona para quem tem dinheiro para comprar, para as famílias da classe média alta, etc. Portanto, o problema da habitação em Portugal... Bom,
Esses 700 mil fogos que dizem que há para aí, não é? Da estatística. Na Serra da Lousã há para lá centenas delas, absolutamente, quer dizer, vão para lá, quer dizer, aldeias inteiramente abandonadas e entram para a estatística. Quer dizer, realmente não faz sentido nenhum. É a maior mentira que se propaga aí aos portugueses. E são os oportunistas, quer dizer, realmente um conjunto de gente demagogo que realmente, para que não se faça habitação pública, reparem bem, aqui é uma extrema-esquerda miserável que nós temos em Portugal e que, na realidade, é contra a construção de habitação pública, não é? Dizem que querem habitação pública, mas fazer as orelhas do Presidente da Câmara. Porque depois se vai para o terreno rústico, para a Reserva Agrícola Nacional, e este era o ponto onde eu queria chegar. Já lá vamos. Sim, está bem. Eu já sabia que lá ia. Mas deixe-me só terminar. Não despacho os assuntos todos assim. O problema... Não, termino. Portanto, o problema da habitação pública é determinante para resolver os problemas das famílias que precisam de casa. As mais necessitadas, claro, mas também a classe média baixa. Mas também é muito importante para outro problema, que é para a regulação do mercado. Porque, obviamente, que os promotores não vão construir casas para quem precisa de casa e não tem dinheiro. Vão construir casas, seja o visto gold. Eu estou inteiramente de acordo com os visto gold e com os alojamentos locais. Eu estou de acordo com isso tudo. É bom trazer dinheiro para Portugal, gente que vem pagar impostos, ótimo. Agora, essas casas não são para as famílias que precisam. As famílias que precisam, e aí é isso que nós temos que ouvir dos ministros, do Governo, numa estratégia de habitação, as famílias que precisam de casa em Portugal, só há uma entidade que lhes pode dar: o Estado. O Estado e as autarquias. Portanto, as autarquias, Estado globalmente considerado. Não havendo habitação pública em Portugal, as pessoas continuarão a viver miseravelmente, continuará a haver a sobreocupação de casas, continuamos a ter tensões sociais brutais e, naturalmente, que a questão da migração vai ser um problema muito complicado, não é? E continuaremos a ter. Registra isto. Nos próximos 5 anos, o preço das casas em Portugal vai continuar a subir em exponencial. Claro. Se deixarem depois concluir, dizer mais alguma coisa. Deixa, já continuamos. Mas deixe-me pegar exatamente nessa deixa para irmos enfim, à lei ou às regras que nós temos agora, ao pacote legislativo que nós temos agora. O que está em vigor é o Mais Habitação. Ouvimos aqui o Ministro hoje de manhã dizer que não vai rasgar tudo aquilo que está aprovado, vai corrigir aquilo que entende que está mal feito, mas debateu-se muito quando foi apresentado o pacote Mais Habitação, até que ponto é que as autarquias estavam de facto a ser envolvidas de forma correta nesta intervenção do Estado. Nem foram ouvidas. Quer dizer, e na altura as autarquias começaram por dizer não foste ouvido. Não, pode ter sido a Associação Nacional de Municípios, assim, mas nós não fomos ouvidos. As câmaras que fazem habitação não foram ouvidas. As câmaras que fazem habitação não foram ouvidas. Mas era exatamente aí. Há qualquer coisa como 50 mil casas previstas para serem construídas, das quais metade ao abrigo do PRR e outra metade através de um apoio direto do Estado. O que pergunto, Rui, é, olhando para esse pacote Mais Habitação e para aquilo que está previsto ser feito, o que é que era preciso afinar e o que é que de facto era importante não mexer para não estragar? Bem, em primeiro lugar, era preciso despir o pacote de tudo aquilo que é ideológico. Portanto, o pacote foi forrado a um papel ideológico. E eu acho que esse papel tem que ser retirado, não faz nenhum sentido. De alguma maneira, quando nós lemos tudo aquilo que foi dito, parece que os senhorios são um inimigo público número 1. E se nós queremos que as pessoas construam casas e disponibilizem as casas no mercado de arrendamento, fazer dessas pessoas inimigo público não faz assim muito sentido. Portanto, desde logo, isto passa a questão de tudo o que foi montado foi no sentido de dizer assim, bom, o proprietário vai ter que ter o ónus social de ser proprietário e ter que disponibilizar a habitação. Isto é uma coisa curiosa, porque aqui convive bem a esquerda com aquilo que era o salazarismo. Aquela ideia de que congela-se a renda e o proprietário vai ter que ter a casa, vai ter que a pôr no mercado, vai ter que alugar, não pode aumentar a renda. O que é que acontece? O proprietário vai se querer ver livre daquilo. Porque se uma pessoa tem um ativo, o ativo de repente já não pode utilizar como quer. Mesmo que vá embora o inquilino, não pode aumentar a renda. Depois, a seguir, um novo inquilino não lhe paga a renda e para ele se ver livre do inquilino anda 3 anos ou 4 anos. Quando o conseguir fazer, tem uma televisão à porta a dizer que ele está a fazer um despejo apenas porque está a tentar cobrar a renda. Se nós avançarmos por aí, de facto, não temos um mercado. Não temos mercado. E, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é
é verdade o que o Isaltino diz, isto resolve-se com mais habitação pública, que é o tal coisa que não tem a ver com a oferta e com a procura. São os tais. Se nós temos 15% de portugueses que são pobres, esses portugueses não têm acesso ao mercado para resolver o seu problema de habitação. Ponto final, parágrafo. Todo o resto é pura demagogia. E estas 50 mil casas... Quer isto dizer que é preciso construir mais do que essas casas... Mais do que as 50 mil. Mais do que 50 mil, claro, basta fazer as contas. E é preciso que esse esforço seja um esforço feito pelo Governo e pelas autarquias. E como muitas das autarquias, por acaso não é o nosso caso, é que são as autarquias que não recebem transferências de recursos da administração, do Governo, que é o caso, o vosso caso e o nosso caso, somos as mais casas construímos. O que é preciso que o Governo faça é a questão do carrot and stick. Também são autarquias com mais capacidade financeira, não é? Nós temos mais, sim, mas as outras autarquias, é preciso que na medida em que têm transferências do Estado Central, a nível do seu financiamento, tem que lhes ser imposto que parte desses recursos que são transferidos do Estado Central sejam para resolver o problema da habitação. Eu percebo que é muito mais engraçado e dá muito mais votos construir rotundas e pôr lá estátuas. Mas, de facto, nós temos um problema e é preciso que este esforço seja um esforço feito por todos. Não podem ser, porque ou então vai ser o Estado a construí-lo e eu não acredito que o IRU seja capaz de o fazer. O IRU não consegue gerir o parque habitacional que tem, quanto mais construir casas. E as autarquias conseguem fazer a tal identificação, por exemplo, das casas devolutas ou inabitadas, para não estarmos a chamar de devoluta, vamos tentando fazer com a AT. Assumindo que este Governo já disse que ia reverter o tal arrendamento coercivo. Sim, mas por parte do isso Estado. Resolve-se como? A meu ver, As casas que não estão habitadas, como é que as autarquias podem intervir? Se a AT nos der mais informações do que hoje dá, e já nos dá alguma, nós já temos hoje alguma articulação, através do agravamento do IMI, obviamente. É isso, concordam com o agravamento do IMI? Eu considero que quando as casas estão desocupadas ou estão em ruínas, e se estão em ruínas numa zona em que há pressão imobiliária, claro que se estiverem em ruínas no Lousã, ninguém vai aumentar o IMI, até porque ninguém sabe quem são as casas. Mas se forem em Oeiras ou no Porto, numa zona já densamente habitada, em que há alguém que quer ter a sua casa em ruínas ou desabitada, aquilo que os municípios devem ter a possibilidade é de aumentar o IMI. Ou seja, tributar quem não quer pôr a casa no mercado. Rui, mas deixe-me fazer de advogado do diabo. Também é verdade que muitas dessas casas que não estão habitadas ou que precisam de obras para poderem voltar ao mercado são normalmente um património, uma segunda casa de um proprietário. Não são de grandes fundos de investimento. Então não são de... Ou seja, como é que não é preciso também incentivar as pessoas, para além de agravar o IMI via fiscal, não era preciso também encontrar formas de ajudar as pessoas a reabilitar essas casas e a colocá-las no mercado? Mas eles podem, por exemplo, alugar às câmaras. As câmaras estão interessadíssimas nisso. Ou seja, uma pessoa, se tiver uma casa boa, hoje, numa cidade como Porto, Lisboa, Oeiras ou Cascais, para dar apenas este caso, se tiver uma casa, sabe que se tiver a casa vazia ou em ruínas, é porque ou tem um problema de herança, que se reconhece, são problemas antigos, ou então é porque, pura e simplesmente, não quer, por um motivo oportunista, a colocar a casa no mercado de habitação. Ela Seja está ele, porque pode, se não tiver dinheiro para reabilitar, pode alugá-la como ela está e alguém a reabilita ou pode vendê-la. O que não pode é estar vazio, principalmente porque o estar vazio aí sim é que é especulação. Nós verificamos isso no Centro Histórico do Porto, em que é bom pensar que há 20 anos estava em ruínas, o maldito do turismo reabilitou, ajudou-nos a resolver aquilo, os malditos dos estrangeiros ajudaram-nos a reabilitar aquilo, não é? Agora não os queremos, não sei bem porquê, mas a verdade é que permanecem em algumas dessas ruas casas em que está tudo reabilitado à volta e há uma casa ali que está em ruínas. Isso é um comportamento oportunista, porque o que essa pessoa está à espera é que a sua propriedade valorize à custa da reabilitação que foi feita pelos vizinhos e pelo espaço público que a Câmara disponibilizou. E, portanto, aí eu considero que é perfeitamente legítimo que haja uma fortíssima tributação em termos de IMI. Sim. Exatamente para dar o exemplo. Agora, isso não quer dizer que eu esteja de acordo que se vá obrigar o senhor a alugar a casa. De forma alguma. Não. Ele vai ter que... Ele tem que a reabilitar. Ele ou reabilita ou vende. De tal maneira que a casa, que é um recurso escasso, possa estar disponível para aquilo que é, de facto, uma emergência. Voltar ao mercado. Seja para arrendamento. Voltar ao mercado qualquer.
voltar ao mercado qualquer. Isaltino, concorda com esta tributação, com esta ideia de subir o IMI para estas Sim, casas? concordo inteiramente, embora, digamos, também não é isso que resolve o problema. Mas, claro, é uma medida, quer dizer, e, portanto, o que eu quero dizer que isto é que no pacote mais habitação tem coisas boas, tem coisas más, claro, tem coisas que são pura demagogia que nunca se iriam cumprir. Por exemplo, o arrendamento do coercivo. Estou convencido que o mesmo legislador nunca pensou aplicá-lo. Não sei se terá havido algum único apartamento de arrendamento coercivo, julgo que não. Por uma razão muito simples. Não pode haver, porque estabeleceram logo, reparem, como é que pode haver arrendamento coercivo de um apartamento em Oeiras, um T1, que é arrendado por 1.500 euros, não é? E vai o Estado dizer-lhe, agora vais arrendá-lo por 600, não sei o que é esta pessoa que precisa de não sei o que e tal. Não. Então o Estado vai pagar a diferença dos 600 para os 1.500. Portanto, obviamente, que estava-se mesmo a ver à partida que essa medida era só para, enfim, para encher o olho. E, portanto, há um conjunto de medidas no pacote mais habitação que nem o Governo nunca pensou aplicá-las. Agora, há algumas muito boas e positivas, porque, reparem, por acaso o Oeiras sempre teve uma política de habitação ao longo destes anos todos. Por exemplo, a política de habitação jovem é uma política que já vem de há mais de 30 anos. E, portanto, vamos lá ver, estrategicamente, houve dois momentos que nós temos que salientar em matéria de habitação. E já não vou a outro regime, não é? Foi o PER do professor Cavaco Silva, em 93, e que realmente foi uma medida extraordinária, porque acabou com as barracas nas áreas metropolitanas. No caso do Oeiras fizemos 5.000 casas nessa altura. E foi agora este programa, acho que foi inteligente da parte do Governo, ir buscar ao PRR quase 4 mil milhões de euros, no âmbito do qual, por exemplo, em Oeiras estamos neste momento programadas 2.000 casas num investimento na ordem dos 400 milhões de euros. Portanto, isso é positivo, tem que ser positivo, porque não temos ainda os 7%, ou 13% do Porto, mas temos 5% de habitação pública no Conselho, portanto estamos muito acima da média, e o nosso objetivo é chegar aos 10% dentro de 6, 7 anos, não é? Portanto, essas medidas de um pacote mais habitação, essas são boas. Todas as outras têm a ver com o arrendamento, com a questão do arrendamento. Só vieram criar instabilidade e a maior parte delas nem sequer tinham qualquer aplicação, não é? Agora, eu gostava de referir... Já agora, deixe-me perguntar a sua opinião sobre... É a favor do controle do aumento das rendas? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que as rendas devem ser... não são os proprietários, esse é outro problema. Não devem ser os proprietários das casas a fazer ação social. Quer dizer, quem como eu defende a habitação pública não pode defender o controle das rendas. O mercado aí é a lei da oferta e da procura que funciona para os ricos. Para os estrangeiros. Sim, mas e aquela faixa de que falava... Estou a considerar a classe média alta que pode pagar uma renda, que pode pagar... E, portanto, aí o mercado... E os que não podem? Aquela faixa de que falava o Rui Moreira, que está ali, nem é pobre, nem é classe média. É simples. Habitação pública na modalidade da renda acessível. Está bem, mas até lá não há habitação pública. Pois, mas é que a outra... Pois não há, mas isto não há para nenhum. Quer dizer, obviamente, que não vale a pena, quer dizer, porque é possível que nos últimos 10 anos não foram só as câmaras municipais, e era aquilo que eu gostaria de chegar, não foi, como quem disse, que as câmaras municipais guardam os projetos, metem-nos na gaveta, foi dito aqui há pouco, que os metem na gaveta, que demoram muito tempo a despachar, etc. Bom, é curioso, não ouvi três notas que eu gostaria de dar aqui, que é aquilo que eu procuro realmente vender, mas que não tenho conseguido. Mas que eu vou continuar a insistir. Quer dizer, portanto, 3 notas. A primeira tem a ver com o problema dos terrenos. Não vi aqui ninguém, a não ser o Vítor Ramalho, que ainda falou nos terrenos como um custo de produção. Só uma parte, é António. Mas... António Ramalho, sim, o António Ramalho. O Vítor Ramalho eu a primeira vez deixei passar a segunda vez. Ramalho. Não, o Vítor Ramalho... António Vítor. É o António Ramalho. Ora bem, desculpa lá, António. E então, ele falou nos terrenos. De todos os intervenientes que aqui estiveram, falaram nos terrenos. E repare, os terrenos são muito importantes porque, por exemplo, só a Câmara de Lisboa é que tem condições para dar terrenos a cooperativas. Não há mais nenhuma Câmara na área metropolitana de Lisboa que tenha terrenos para dar às cooperativas. Logo, dizer que as cooperativas vão fazer casas é mentira. É claro que, nos anos 80, em Oeiras, as cooperativas fizeram 4.000 casas, com terrenos que foram expropriados no período revolucionário, em 77, não sei se estão a ver, não é? E a Câmara Municipal pagou esses terrenos a custo baixo, que entregou às cooperativas a preço de custo. E, portanto, elas puderam fazer casas.
um modelo que eu defendo inteiramente. Acho que podemos voltar a pôr as cooperativas a construir casas para a classe média, para a tal que está ali... Está ali ensanduichada. Ensanduichada. Bom. Mas depois temos um problema que ninguém fica louco. Eu fico espantado. Então, mas não há uma lei dos solos em Portugal? Isso está tudo bem. Toda a gente nesta sala, ou pelo menos todos os intervenientes que aqui vieram, todos concordam com a lei dos solos em Portugal, que é uma lei que agrada à extrema-esquerda e agrada à extrema-direita. O ministro, deixa-me dizer-lhe isto, o ministro admitiu aqui mexer nisso. Vamos lá ver o que é que vai fazer. Ora bem, agrada à extrema-esquerda porque a biodiversidade é muito importante e para mim é tão importante que ainda anteontem apresentei um filme de 55 minutos sobre a biodiversidade no âmbito das papoilas e do pólen para as abelhas e isso tudo. Sim, uma coisa extraordinária. Portanto, é fundamental que mesmo nas áreas urbanas haja, digamos, um esforço no sentido da biodiversidade ao nível da fauna e da flora. É fundamental. Agora, não podemos dar mais importância ao gafanhoto do que ao ser humano, não é? Quer dizer, e portanto, ninguém aqui fala na lei dos solos. Ora bem, quando eu falei no subprime em 2008, que havia casas aí a dar com um pau por todo lado, é curioso que depois, de repente, a partir de 2014, as casas começam a subir, começam a desaparecer casas, e chegamos a 2020, elas já estavam no dobro. Dobro, repara, não é mais 10%. No dobro do preço de 2008, 2009. Um terreno no centro da Vila de Oeiras, ou Algés, ou Passo de Arcos, para a requalificação urbana, no edifício daqueles degradados, a Câmara comprou muitos, a 400 euros um metro quadrado de potencial construtivo. 400 euros. Sabem como é que é hoje? 1.600. Aumentou 4 vezes. E porquê? Porque a lei dos solos acabou com o solo urbanizável. E, portanto, a extrema-esquerda já vos disse porque é que está satisfeita. A extrema-direita, partindo do princípio que os ricos, é uma espécie de estereótipo, não é? Que os ricos estarão na extrema-direita, não me parece, mas que há muita gente que é social-democrata e conservadora. Mas a verdade é que basta ter o solo urbano em Lisboa, no Porto, ou Cascais, ou Oeiras, enfim, nestas zonas mais valorizadas, é-se rico. Não é possível, basta um terreno de 1.000 metros quadrados para valer mais de 1 milhão. Ora bem, então, ouvimos aqui casas a 2.000 euros um metro quadrado, a construção. Sim, admito que sim, para a tal classe que pode comprar casas de 2.000 euros cuja construção custa 2.000 euros um metro quadrado. Mas as casas não é preciso que sejam tão más como as que se construíram entre os anos 60 e 80, que foram casas de má qualidade e que têm que ser realmente muito reformuladas ao nível de eficiência energética. Vai ser necessário gastar muitos milhões para as pôr em condições. Mas, quer dizer, daí a custar 2.000 euros o metro quadrado de construção, 2.000 euros é construção já de muita qualidade, não é? De uma qualidade superior, justamente para famílias que podem comprar. Ora bem, as famílias da classe média-baixa podem ter condições dignas, as casas podem ter toda a dignidade, mas é óbvio, se não for um bidé para falarmos lá numa coisa do Porto, do Valadares. Não digas mal, não digas mal. Da cerâmica de Valadares. Pode ser, em vez de ser da Roca, é da cerâmica de Valadares, não sei se estão a ver. Portanto, é assim, em vez de ter os armários da cozinha em Nogueira ou em Carvalho, não, é em Pinho. Não é? Quer dizer, a Câmara Municipal de Oeiras faz construção a 1.300 euros o metro quadrado. A habitação pública pode-se fazer a 1.500 euros o metro quadrado, incluindo o terreno. Portanto, é possível construir habitação pública a preços muito razoáveis. Portanto, com 1.300 euros o metro quadrado faz-se habitação de qualidade. E nós estamos a fazê-la em Oeiras, a esse preço. O valor do terreno é que não faz sentido e tem a ver com a lei dos solos. Já repararam então que foi a partir de 2014 até agora que os preços mais de quadriplicaram relativamente aos terrenos e ninguém faz nada para isso. E continua a dizer que é a lei da oferta e da procura. O Isaltino Moraes chamou-lhe lei da cristalização dos solos. Como? Chamou-lhe lei de cristalização dos solos. Qualquer coisa parecida. Sim, é a lei 31 de 2014. É a lei 31 de 2014. Mas não está muito confiante que o Governo queira mudar isso. Porquê? Não, acredito que vamos lá ver, para as pessoas perceberem. Se o Governo e as câmaras conseguirem, no âmbito da lei dos solos, disponibilizar terrenos destinado à construção de casas a custos controlados,
exclusivamente para arrendamento apoiado ou arrendamento acessível, podendo até incluir venda, porque já nos contratos de arrendamento de habitação, nos anos 90, fez-se isso, podendo inclusivamente disponibilizar bolsas de terreno a X metro quadrado, por exemplo, a 200 euros o metro quadrado, e os promotores imobiliários, ou os empreiteiros que concorrem, apresentarem um preço de construção, limita-se o preço global em termos de custos controlados e as casas podem ser até vendidas no mercado a famílias escolhidas pelas câmaras municipais e, portanto, pode-se alargar, digamos assim, o âmbito, não ser só apenas para renda apoiada ou acima. Não sei se sabem qual é a diferença. Na renda apoiada, as rendas vão entre os 9 euros e os 380. E a renda varia em função do rendimento da família, não é? No caso de renda acessível, que as câmaras municipais fixam, e no caso do Eiras são 280 um tem 1 e 880 um tem 4. Na renda apoiada é possível que um tem 4 pague 8 euros ou 9 e que um tem 1 pague 300. Não é? Portanto, tem em conta o rendimento das famílias. Ora bem, os vistos gold, os alojamentos locais, a questão da flexibilidade administrativa, o simplex administrativo, tudo isto é muito importante. Os impostos, obviamente, tudo isso é muito importante, realmente, para poder contribuir para baixar o preço das casas. Mas é indiscutível que aquilo que pode efetivamente contribuir para disponibilizar casas e mesmo para poder fazer baixar as casas mais elevadas é realmente o Estado, através da habitação pública, colocar casas à disposição prioritariamente para renda, mas também pode ser para venda, em alguns casos, para cobrir aquelas franjas que não podem realmente pagar uma renda ou comprar. Porque, repara, porque a dada altura, o problema do IMT, quando se diz aqui isenção do IMT para os jovens, não sei porquê para os jovens, quer dizer, estou de acordo, para os jovens, mas porquê só para os jovens? Quer dizer, se o problema é facilitar a compra de casa, não é? As famílias são carenciadas, porque hoje o problema da casa é transversal. Quer dizer, devia ser em função do rendimento e não em função da idade. Do rendimento, claro, em função do rendimento, não em função da idade. Quer dizer, ora bem, mas o problema é que isso também não vai funcionar. Porque, repare, não vai funcionar. Portanto, é outra medida que encher o olho. É uma medida, como é que eu dizer, ideológica. E, portanto, o que é que acontece? De que serve haver isenção do imposto se não há casas para o jovem comprar? Quer dizer, ou vão-me dizer que um jovem que compra uma casa por 400 mil euros, o IMT, a isenção do IMT, que vai contribuir para ele comprar a casa dos 400 mil euros. Se ele tem 400 mil euros para comprar uma casa, não precisa de isenção do IMT para nada. Vamos lá ver. A isenção do IMT deve ser para famílias ou para jovens que efetivamente têm baixo rendimento. Não é pelo facto de ser jovem e ter um rendimento de 100 ou de 150 mil euros, porque há jovens que ganham muito bem, muito melhor do que os mais velhos, não é? E, portanto, é só pelo facto de pertencer a um grupo etário, não é? Que vai ter mais isenção de impostos. Mas o problema é que os jovens que, efetivamente, a medida, teoricamente, é boa, não é? Os jovens que, efetivamente, podem querer comprar casa, o mercado não vai ter casa à sua disposição, porque pede-lhe trazer, digamos aqui os preços, 3 mil euros o metro quadrado no mínimo. Porque já se vendem casas em Oeiras a 10 mil euros o metro quadrado. E até é mais. Façam as contas. Já é muito difícil em Oeiras, em qualquer parte, tirar uma casa a menos de 5 mil euros o metro quadrado de construção. Portanto, significa que uma casa de 70 metros quadrados, não é? 70 metros quadrados, pode custar 250 ou 300 mil euros. Deixe-me só ouvir, nós tem dinheiro para comprar. Estamos mesmo a terminar, mas gostava também de ouvir o Rui sobre esta questão da lei dos solos e se essa questão se coloca também num município como o do Porto. Ele não tem reserva agrícola. Nós não temos reserva Pois, agrícola. por isso é que eu disse, se essa questão se coloca... Não, mas a questão dos solos, nós, no âmbito da discussão do último PDM, que conseguimos aprovar, está aqui o meu vereador e fez um enorme esforço, conseguimos aprovar um PDM, e uma das coisas que nós queríamos e tentamos, conseguimos marginalmente, foi aumentar a densificação da cidade. Há partes da cidade que têm que ser densificadas. Nós herdamos Em altura, com custo... Claro, com certeza. Porque se a oferta é pouca, se o Porto são 42 km quadrados e basicamente está construída, nós aquilo para meter mais população e para o terreno, para o valor baixar, o valor da terra baixar por apartamento, uma das formas era densificar. E não há problema nenhum de densificar. Fazer mais alto. E não é aumentar a impermeabilização, mas é construir mais alto em determinadas zonas de expansão da cidade.
Nós, infelizmente, tínhamos herdado um PDM que não tinha isso. Nós tínhamos o meu antecessor, como toda a vida viveu num reixão em 3, e não tinha grande mundo, achava que aquilo era a cidade ideal. Não é, é muito caro. É muito melhor construir alto. E nós tentamos, mas curiosamente, deparamos com a posição de quem? Quer da esquerda, quer da direita. Portanto, ninguém quer a densificação. Acham que é bestial ter aquelas... Como antigamente havia caselas. Ter uma cidade em que a casa tem a garagenzinha, o sítio para parar o carro, rechão, 2 andares, a coisa para o cão, o jardim à volta e tal. É impossível. Nós precisamos nas cidades, de facto, há áreas nas cidades em que temos que densificar. Se nós densificarmos, elas são mais eficientes sob o plano ambiental, muito mais eficientes, incomparavelmente mais eficientes, mas além disso nós resolvemos o problema da escassez de solo. Enquanto nós não formos capazes de fazer isto, e claro, aquilo que nós queríamos fazer é determinar que, principalmente naqueles terrenos que anteriormente tinham uma determinada capacidade construtiva e passavam a ter mais, nesse mais tinha que ser garantido que era o quê? Arrendamento acessível. E assim nós conseguiríamos, de facto, e ainda conseguimos alguma coisa, mas não conseguimos tudo o que queríamos, um compromisso exatamente com aqueles que vão construir. Quer dizer, vocês podem construir mais, mas construindo mais vocês vão ter que fornecer o tal mercado em que há falha de mercado, que são os jovens e que são as pessoas que andam à procura de casa. Isso parecer-me mais interessante do que propriamente estar a criar aqui, porque também é muito fácil para o Estado Central andar a dizer que vai acabar com o IMT, o IMT é jovens e não sei o quê. Sabe porquê? O IMT é um imposto municipal. Eu vejo sempre, foi a mesma coisa com a Lei Mortágua. Foi ótimo. Aumenta-se o IMI e cria-se lá uma sobretaxa, não sei o que mais. É uma sobretaxa do IMI, mas é para o Estado. Eles, para disporem dos dinheiros das câmaras ou para nos reduzirem, têm todos imensa imaginação. O problema é se acabarem com o IMT. O município do Oeiras e o município do Porto vão ter menos capacidade para construir habitação social. Correto. Não é verdade? Portanto, estão a destapar o pé do município e o município vai dizer que o pé é frio, vai dizer assim, nós não temos dinheiro para construir habitação social. Objetivamente, nós precisamos de mais habitação pública. Precisamos de reforço da habitação pública. E precisamos de não interferir no resto. No mercado, deixar que o mercado funcione. Estou absolutamente de acordo. Sempre que se tentou regular as rendas, congelar as rendas, funcionou mal. Temos o exemplo de Espanha. Barcelona congelou as rendas, Madrid não congelou as rendas. Em Barcelona as rendas aumentaram muito mais do que em Madrid. Aqui ao lado. Portanto, isso é pura e simplesmente uma questão ideológica. Nós devemos deixar que os proprietários arrendem as suas casas, se assim quiserem, façam um negócio, porque é um negócio entre os que podem. Exatamente. Porque estamos a falar de um negócio entre os que podem. E entre os que podem deve-se deixar fazer esse negócio. Devem naturalmente pagar impostos, uns e os outros, e aquilo que nós precisamos de fazer é, com os impostos que arrecadamos para isso, termos políticas sociais em que consigamos resolver o problema da habitação, quer da habitação social, quer da habitação acessível. E, por outro lado, já agora, que o Governo não pense, e o Parlamento não pensem, mexer muito nas regras da habitação social. Porque a vontade que nos dá a mim e ao Isaltino, de certeza, um dia pegar tantas ideias que tem, tantas ideias fantásticas que tem, façam o favor de incluir a nossa habitação social no IRU. Porque os governos nunca foram capazes de pôr a habitação social do IRU a funcionar. Ninguém sabe como é que alguém acede a uma casa no IRU. Ninguém sabe. Mas estão permanentemente a criar regulamentos para que as câmaras municipais tenham que alterar a sua política de disponibilidade de habitação social. Nomeadamente, criando aquele paradoxo que dizem que qualquer pessoa residente em Portugal pode concorrer a uma habitação social em Oeiras ou no Porto. Não faltava mais nada. Não faltava mais nada. É que connosco, de certeza absoluta que não. Mas vocês já pensaram bem o drama que é, quer dizer, de repente nós tínhamos uma enxurrada de pessoas. Nós gostamos que o Porto tenha mais gente. Gostamos que as pessoas venham visitar o Porto, venham morar para o Porto. Mas não é para o Porto, porque o Porto é um refúgio onde a Câmara Municipal está a construir casas com o dinheiro dos portuenses. Isso é que não pode ser. São coisas óbvias, não é? Muito bem. Já viram que nós, os independentes, temos aqui uma aliança? E assim ficou também demonstrado.
Acho que ficou aqui um bocadinho em causa a tese de que, afinal, o IMT não é um imposto assim tão estúpido como António Guterres achava. Isaltino Moraes, Rui Moreira... Ele falava obrigado. da CISA. Que era o antigo, era o atual, não é? Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado por terem estado na CNN Portugal Summit. Muito obrigado a todos e boa feira. Muito obrigado. Muito bem.